Hey guys, boa tarde, quase bom dia, né? Meio-dia e 9, meio-dia e 7, a gente tinha marcado de fazer esse bate-papo incrível com um cara sensacional. Sou fã, sou amiga, tive a honra de ser teacher dele e a gente vai conversar hoje sobre o mercado internacional da aviação, como a gente faz para se tornar piloto e morar fora do país. Como a gente faz para se tornar piloto, talvez você já saiba, né? Mas como é que a gente faz entre, poxa, Aline, terminei minha carreira aqui, tô naquele limbo, né? Vou procurar emprego e as pessoas pedem experiência, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá uma oportunidade? Enfim. E ele foi totalmente contra a maré, fez coisas que quase ninguém faz, pensou fora da caixa, foi lá, entendeu o processo, entendeu a dinâmica, se conectou com pessoas que já estão lá, que eu sempre falo, né? Se conecte com quem já chegou lá, não ouviu a galera do mimimi, do não existe, do é impossível, foi lá e fez. Então, meu super convidado de hoje, deixa eu chamá-lo aqui, já tá on aí. Bem-vindo, comandante, né? Comandante, Franco. A vantagem do helicóptero é essa, independente, óbvio que ele é comandante, mas você se formou hoje, vai voar um helicóptero, aí você é comandante também. Fala, Franco, bem-vindo. Fala, Aline, tudo bom? Agora bem? são quase 9 horas, 4 para as 9 da noite. Eita, já tá tarde aí. Eu tinha Horário proposto. bom, horário bom. Eu tinha proposto a você da gente fazer à noite, porque aqui no Brasil, né, é normal a gente fazer live à noite, mas é uma maldade, porque 9 da noite aqui daria o que aí? Madrugada? Quase 4 da manhã, ia ficar Nossa complicado. Senhora. Ia Daria para ficar fazer, difícil. mas enfim, não ia ser, não tinha essa necessidade tão grande. Franco, bem-vindo, obrigada, tá, por ter topado participar desse bate-papo com a gente aqui. É muito legal, a gente está para fazer esse bate-papo tem um tempo já, né? Já tem um tempo. Você é eu costumo dizer, a prova viva, né? É a representação daquilo que todo mundo geralmente vai contra, assim, não existe, tô agitando a luz aqui, não existe, não tem como morar fora do país, como assim, muito menos voar helicóptero, enfim, o que acontece entre esse momento, né, entre a galera do não, do mimimi, e o que você fez para chegar aí. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que sua trajetória aqui no Brasil, sua formação de piloto aqui no Brasil, o que rolou? Bom, então, Aline, a minha formação, né, na verdade foi nos Estados Unidos, né? Eu Uhum. tirei a minha FAA e levei ali mais ou A menos minha tá um aqui na ano mão. e pouquinho. Boa. Uhum. É bom ter, mas tem que ter o ICAO e a gente vai falar disso, de qualquer Vamos, com jeito. certeza. Então, eu acabei fazendo todo o meu treinamento lá e por- levou mais ou menos um ano e 2 meses. Voltei para o Brasil, né? Tava bem preocupado, inclusive, quando eu voltei, porque eu tinha amigos brasileiros que também fizeram curso nos Estados Unidos e Uhum. tentaram convalidar a carteira no Brasil e E não alguns conseguiram. demoraram por mais de 2 anos, né? Caramba. Em outros tempos. Nós estamos falando do meu caso em 2015, quando eu Uhum. tentei renovar quando eu tentei convalidar minha carteira. Eles tentaram antes, né? Tá. Anos antes, entre 2010 e 2013. Uhum. E a ponto, pelo menos eles tinham a sorte de terem green card, então eles acabaram abandonando o Brasil e voltaram para os Estados Unidos. Eles gostariam de trabalhar no Brasil, o Brasil estava numa fase boa, mas ele não Uhum. conseguiu convalidar a carteira e acabou voltando para os Estados Unidos. Então eu tinha assim, realmente uma preocupação grande quanto a isso. Foi uma mudança que teve na época na ANAC, tinha digitalizado bastante coisa. E assim, surpreendentemente, eu convalidei a minha carteira em 3 meses, Nossa. né, pela ANAC, o processo. Demorou um pouquinho Que para ano que foi isso? 2015. 2015, tá? E demorou um pouquinho para eu receber a carteira física, Uhum. né? Tive que pedir, Essa reenviar e aqui. tudo mais, Demorou mas pra chegar, mas é gostoso, né? Quando não, chega. Ah, brasileira. Essa aqui você a já tinha. brasileira, a Tá. brasileira. Essa aí eu já tinha. Essa aí sai muito rápido, né? Essa aí sai tudo Sai. na mão. Sai. Essa aí você faz a prova lá, eles assinam, já te dão uma provisória de 180 dias, é um papel assinado por um responsável
da FAA. Eu preciso parar para pensar, porque hoje é CAAM, que é aqui, é a ANAC do Brasil, FAA dos Estados Unidos. Então, aí lá muito rápido... Agência Nacional de Aviação Civil. CAAM, yeah. O I é ótimo. Porque já começa a pensar, né? CAAM, E então eu tive essa sorte, demorei para ter a física, mas o processo saiu muito rápido. Eu tinha até começado uma faculdade, né, já deixando um plano B na manga, porque eu falei assim, 2 anos da minha vida esperando sair o processo, que era uma coisa que eu queria, era uma coisa que eu desejava, eu não podia ficar parado, né? Com certeza. Então eu tinha até começado uma faculdade. A agilidade que acabou sendo, eu fiz 6 meses de faculdade e acabei parando, porque recebi a licença e saí de Santos para ir para São Paulo, né, para correr atrás aí na área de aviação. E aí passei aí nesses 3 anos no Brasil, né, fazendo alguns trabalhos aí, diferentes tipos de trabalhos. E acho que o grande importante nesse período, nesses 3 anos, então eu cheguei no Brasil aí em 2015 para 2016, com 160 horas de voo, né? Que o PC nos Estados Unidos são 150 horas. Então cheguei com uma experiência baixa, né? E enquanto eu acumulava horas, eu fui pensando o que eu podia fazer. Eu tinha investido muito dinheiro já para fazer o curso, principalmente lá fora e tudo mais. Cheguei numa situação bem difícil financeiramente, mas procurei as opções que tinham, né? Ver o que eu podia fazer. E nesses 3 anos que eu tive, eu tive muito sucesso profissional aí no Brasil nesses 3 anos, mas muita dificuldade financeira nesses 3 anos. Infelizmente, não andou junto. O que eu consegui profissionalmente não se mostrou financeiramente, né? Não foi equivalente. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de tentar acrescentar algumas coisas na minha profissão. Então, eu acabei tirando a carteira de instrutor. A primeira que eu tirei, na verdade, foi o ICAO. Rapidinho, tem uma Patrícia aqui. Patrícia Franco, sua família, não? Minha mãe. Sua mãe. Um beijão, Patrícia. Filhão, viu? Parabéns. Tenho orgulho também. Continue, Franco. E então, em 2017, quando eu consegui ter um dinheirinho extra sobrando, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o ICAO. Eu estava pensando nessa época, né, de repente uma oportunidade de um translado, que é um sonho, que é o que muita gente faz, hoje, sim. Faremos. Muita gente faz, e a gente sabe. Quando tiver boa, aqui. a gente sabe que o ICAO é necessário, permite. Então a gente sabe que é necessário um ICAO para fazer um translado desse. Então eu falei, se eu tiver oportunidade, tem que estar pronto. Então eu vou deixar isso aqui na manga, que eu sei que é um diferencial que também poucos têm, né? Então, em 2017, já faziam quase 2 anos que eu estava no Brasil, né, sem até utilizar o inglês. Eu decidi fazer, foi quando eu te procurei e falei, Aline, tem como a gente fazer uma preparação para a prova específica? A gente já tinha conversado um pouco, eu falei, estou interessado, vamos me dar o caminho das pedras, porque não é o meu estilo estudar muito, ficar buscando informações por aí. Eu queria, se tem o caminho das pedras, se alguém tem, por que não, né? Então foi o que eu fiz. Procurei caminho das pedras, vamos fazer uma preparação específica para a prova, que eu acho que é importante, que tem que ser, independente do quanto de inglês você tenha, uma prova. Essa prova é uma prova específica. Eu já tinha bastante inglês técnico por ter feito fora, mas ainda assim era uma coisa necessária. Quando você me procurou, eu lembro do teu inglês, né? Você morou fora, imagina, gente. Olha o que ele está falando, né? O Franco morou fora, ele fez a carteira dele nos Estados Unidos. E, Franco, se você não tivesse feito preparação, você acha que se você fosse sozinho fazer a prova, você acha que você teria passado? Sem conhecer a prova, sem conhecer nada. É muito complicado dizer, né? Porque é aquilo, eu tinha um inglês para passar. Agora, se eu passaria,
são outros 500. Né? Não dá para te falar, porque é muito complicado. Agora sim, eu fui muito tranquilo para a prova, eu fui muito sossegado, eu não tive medo de ir para a prova e não passar e não conseguir, porque eu tinha o inglês e sabia o que eu ia encarar. Então eu estava preparado, né? Então não tive dificuldade nenhuma na prova. E sem dúvida nenhuma, você sabendo já o que você vai encarar, já preparado, é muito mais fácil. Então fiz e deixei na manga. Eu não tinha projeto nenhum, eu tinha feito algumas horas, voado, eu devia estar nessa época com umas 300 horas, mas de qualquer forma eu decidi fazer. Então fiz e deixei esse cal na manga para isso. Né? Nesses 3 anos, também quando eu tive a oportunidade, eu fui lá e fiz a minha carteira de instrutor. Né? Eu não pretendia dar instrução, eu não tinha muito interesse em dar instrução. Também não era uma fase muito boa das escolas, mas mesmo assim eu tive a oportunidade de fazer e falei, vamos deixar aqui na manga também. E por último, foi a carteira de turbina, que eu já estava pensando em algo que ia me dar um pouco mais opções, né? Mais reais, assim, e também fiz e deixei na manga. Então, esses 3 anos que eu não tinha muita condição financeira, eu não tinha muita experiência, eu usei para ganhar experiência e para me preparar. Porque eu sabia que se uma hora chegasse a oportunidade, eu precisava estar pronto. E foi o que aconteceu. Foi aquilo que você falou. Um conhecido daqui, um amigo daqui, que já estava aqui no Nepal, o Prieto, o João Prieto, né, procurou pessoas que tivessem dispostas e tivessem todos os requisitos necessários, né? Se não me engano, o Preto foi meu aluno também. Preto voava em Marte, não voava? Voava. O mesmo Preto? Tá, ele foi meu aluno também. Legal. Ele chegou a conversar com você, chegou a comentar de você, que você chegou a conversar com ele e tudo mais. E então foi isso. Então ele procurou, a vaga até demorou para chegar em mim, porque nós não nos conhecíamos, nós não éramos amigos, né? Então rodou ali a vaga bastante, mas principalmente pela questão do ICAO, do inglês, poucos poderiam, na verdade, né, quase estar ninguém, aqui. Né? Exatamente. E provavelmente os que estavam prontos já estavam ocupados aqui com outras coisas. Exatamente, já tinham outras coisas em vista, já tinham outros empregos e tem que querer, né, vir para cá. A gente toca nesse assunto aí, de repente, um pouco mais para frente. Mas, então, depois de uns 3 meses dessa vaga rolando no Brasil, ela chegou em mim, aí entre amigos em comuns, eu consegui chegar no Prieto, e eu tinha os requisitos. Acabou demorando um pouco para dar certo, porque eles acabaram arrumando um piloto local aqui, enfim, demorou mais uns 8 meses para as coisas darem certo mesmo. Mas é aquele negócio, eu não desisti, fui pegando mais experiência, peguei experiência de outras máquinas, então eu tinha feito a turbina, o R66, acabei pegando mais experiência no B4, no B3, no B2, né? E acabou que isso fez bastante diferença para mim aqui. Quando eles me procuraram para mandar o contrato, para a gente conversar, nessa época a minha empresa já estava comprando o B30, então Legal. Eles queriam um piloto que tivesse B3, e eu tinha feito essa experiência nesse período, eu tinha pegado essa experiência nessa aeronave, e aí que eu toquei, que eu tinha falado no começo sobre o ICAO, da importância, foi porque eu tenho a FAA, então eu estava muito tranquilo a voar fora, porque a gente pensa, com a FAA é muito mais fácil você convalidar em qualquer outro país, né? Ela tem muito mais valor em qualquer outro lugar. Ela é mais internacional, né? Digamos assim. Ela é mais internacional, exatamente. Ela já é o ICAO, né? A gente visualiza assim, né? FAA e ICAO a gente vê como a mesma coisa, não sendo, mas a gente vê exatamente o que você falou. A FAA é internacional. Só que a minha empresa queria instrutor também, porque eles aqui precisam.
tem muito cheque, muito treinamento, de 6 em 6 meses, tem muita coisa e é difícil ter instrutor, principalmente local, porque aqui no Nepal a gente não tem escolas de aviação, né, de helicóptero, então eles têm que sair do país, fazer o treinamento, voltar, então é bem complicada a aviação aqui para eles, então é uma coisa que é importante para eles. Então quando eu falei que eu, logicamente, tinha carteira de instrutor brasileira e tinha a FAA, na mesma hora eles falaram assim, eu não quero saber da sua FAA. Eu falei, não, mas é muito mais fácil, né? O meu exame médico fica mais fácil, não preciso de prova de inglês, é tudo mais fácil. Eles falaram assim, eu não quero saber. Você tem a carteira da ANAC, a brasileira, você tem o ICAO e você tem o instrutor, tudo junto nela? Falei, tenho. Então é essa que nós vamos convalidar. Não importa o quanto vá demorar ou ser mais complicado, como vai ser burocrático, é isso que a gente quer. A empresa queria mais já você para fazer as funções. A empresa queria para fazer, exatamente. Então, fez toda a diferença, que era uma coisa que eu nem tinha planejado, porque para mim a FAA ia resolver tudo isso. Então, assim, o meu ICAO, como eu falei, foi mais para usar no Brasil que eu fiz, realmente. E no final das contas me ajudou, porque quando apareceu, precisou e eu usei. E isso também foi importante porque, honestamente, eu até poderia ter falado, não, tudo bem, eu não faço questão de ser instrutor, vamos pelo caminho mais fácil. Né? E aí foi bom para mim também, e muito, porque, como eu comentei, eles estavam comprando o B3, né? O B3 estava vindo da fábrica na Malásia. Caramba. E por eu ser um instrutor, por eu estar com esse cargo, eu falei para eles, eu exijo que eu seja mandado para a fábrica para refazer o treinamento, porque vocês querem que eu dê instrução aqui. Então eu quero fazer um treinamento recorrente, né? Um recurrence training. Eu preciso disso para eu exercer essa função, né? Eu faço questão disso, eu acho que é importante e não vejo por que vocês mandarem outro piloto. Isso, eu que pedi / exigi se eles quisessem que eu cumprisse essa função, porque o meu contrato aqui inicial é para o 66. Então, hoje, no 66, eu sou instrutor do 66 e piloto, né? E então, quando começou essa do B3, e como eu falei para eles, é difícil ter instrutor aqui, é difícil ter alguém, né, com tudo que eles precisam, eu falei, eu tenho que ir. Né? Eles têm um piloto nepalês na empresa que só voava o 66, eles precisavam mandar, e eu falei, não faz sentido, porque se eu vou dar treinamento para ele, é melhor que eu vá lá e eu venha aqui e dou a carteira para ele. Legal. Por sorte, a gente não precisou entrar nessa briga, porque eles iam mandar um piloto, e quando eu fui lá questionar isso e reclamar e fazer essa exigência, eles conseguiram ou descobriram ou resolveram que eles poderiam mandar 2 pilotos. Então não precisou rolar a discussão de quem iria, mas já resolveu de uma vez, então eu ia. Então eu tive a oportunidade de ir para a Malásia, de ir para a fábrica da Airbus e refazer, na verdade, um treinamento na fábrica que eu não tinha, né? Eu tinha um treinamento aí no Brasil, que na época também, quando eu tirei, já não precisava mais de ground, né? Course, do treinamento teórico, né? Então, assim, foi uma coisa que agregou muito para mim, né, profissionalmente e pessoalmente, porque eu pude viajar, eu pude estar lá e por pouco não fiz o meu primeiro translado da Malásia aqui para o Nepal. Infelizmente eles acabaram cancelando, acabaram cancelando para mandar de navio, mas você tá apto, tá mentalizado? Foi quase, eu tô apto, eu tava pronto, tava. Isso aí. Se a oportunidade rolasse, eles estavam contando comigo, eu estava preparado, estava pronto, tinha tudo que precisava para isso, e só o voo que não aconteceu, porque a vaga era minha se acontecesse. Maravilha. Deixa eu te fazer umas perguntas, Franco. Claro. Vamos lá no começo. A gente começou a falar um pouquinho da sua carreira. Você contou, né, que você se formou nos Estados Unidos. Deixa eu só colocar o meu
Que eu consigo colocar o fone. Deixa eu ver se tá funcionando. Peraí. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se vai rolar. Você tá me ouvindo? Agora voltou. Aham. Daqui a um pouquinho melhor aí. Ouço. Ele vai entrar, o fone entra já já. Vai ficar talvez um pouquinho afastado, mas daqui a pouquinho volta. Ouve? Tá me vendo? Ouço. Show. Eu tô te ouvindo também. Beleza, agora eu troquei aqui, senão Agora eu vou ficar sem voltou. bateria. Vamos lá. Beleza. Primeira pergunta. Por que você decidiu? Vamos do início, que tem muita coisa para te perguntar, que tem muita coisa legal, muita coisa que vai agregar para quem está assistindo aí. Pessoal que está assistindo, aqui embaixo, eu me vejo em cima, né? O Franco deve estar embaixo, o Fred deve estar ao contrário, enfim. Isso, eu tô Nós embaixo. dois tem um aviãozinho aqui. Manda esse aviãozinho para quem é piloto, para quem pensa em voar fora do país. Não só voar, para quem pensa em trabalhar fora do país, para quem pensa em pensar fora da caixa. Ajuda essa galera, vamos bombar essa live aqui, que tem muita coisa legal para o Franco contar pra gente. Primeira pergunta, por que você decidiu fazer a tua formação lá nos Estados Unidos, Franco? Que ano que foi e por que você decidiu ir para lá e não fazer aqui? Na verdade, eu já estava lá. Eu fui para os Estados Unidos para fazer faculdade. Eu peguei uma bolsa de estudo atleta e já estava lá nos Estados Unidos. E eu conversando com a minha família, a gente tinha um amigo da família que era piloto de avião lá. Então ele também já passou o contato, já fez ali o meio de campo. E logicamente eu levantei os valores. Tá. E na época... isso que eu ia te perguntar, valor. Na época para você, o que você sentia, assim? Porque isso varia muito, né? Hoje o câmbio tá um absurdo, gente. Tá muito caro, né? Talvez até parte fazer a formação lá e a formação cara no sentido de valor. Mas, de repente, na época do Franco, valia mais a pena. Como é que tava? Você lembra? Quanto seria aqui no Brasil um pacote aí para se formar PP, PC, INVA, né? E como é que seria para se formar lá? Na época, o que eu gastaria com 150 horas de voo lá era equivalente ao que eu gastaria com 100 horas de voo aqui. Caramba. Tá? Então, o dólar estava mais ou menos 1,80, R$2. Que maravilha, hein? E ia bater equivalente. Época boa. Isso aí em 2013. Em que cidade que você foi? 2012, 2013. Eu morava na Califórnia, fiquei 3 anos na Califórnia, em Los Angeles. Que lugar ruim, e depois mudei para Flórida. Legal. E depois quando você fui foi para Fort Lauderdale fazer o curso? No Brasil ou não? Isso, eu saí do exército aqui, eu já era militar, eu já trabalhava com aviação do exército, né? Eu mas não como piloto. Fazia parte, não como piloto, eu era do 6º Batalhão de Infantaria Leve, inclusive vi que tem uns amigos aí de lá, da galera do NPOL, tem uma galera do aí. Quem é militar? Era Exército Brasileiro, né? Quem é do EB, escreve EB aí, vamos ver. É hashtag EB, vamos ver quem tá na área aí. Se tiver Fabiano, põe hashtag Fábio também. Põe Marinha, vamos ver quem tá na área. E aí você era militar aqui no Brasil? Qual que aí era a eu era graduação, patente, não sei. Eu era tenente do 6º BIL. Caramba, e legal. eu era chefe de tropa de operações aeromóveis. Então a gente teve a oportunidade lá de trabalhar com os helicópteros da aviação do Exército, né? Em Taubaté. Então eu ficava em Caçapava, que era... já entrou uma galera aí, a infantaria, NPOR, o pessoal tá aí. Ó, o Fred me defendendo. Obrigada, Fred. Tem um da Fábio. E eu já tinha essa vontade, na verdade, de fazer parte da aviação militar, mas na época, com 18 anos, eu não tinha o mindset para estudar para a prova, para me preparar e para seguir isso. Então a minha vida correu diferente, acabei indo para o Exército, tive a sorte de trabalhar com helicópteros e depois de 5 anos no quartel, acabei largando para ir fazer uma faculdade fora e acabei invertendo para aviação. Mas aí você pediu baixa, falei, aí eu pedi baixa, saí, fui fazer a faculdade, depois também saí, fui fazer o curso de piloto de helicóptero em Fort Lauderdale. Os valores eram... Deixa eu fazer uma pausa rapidinho. Pessoal, ontem a gente conversou sobre isso, né? Eu falo isso muito, tá, Franco? Desculpa te interromper, que é uma pergunta muito latente da galera. Claro, eu faço concurso público? Será que eu me torno piloto? Como é que tá o mercado? Por onde eu vou? E aí eu falo o seguinte, faz aquilo que teu coração realmente tem vontade de fazer. Dinheiro é consequência, gente. Parece que não.
É normal, né? A gente não nasce ouvindo isso talvez de pai e mãe. Se vocês ouvem os pais e mães de vocês, amém. Mas geralmente a gente pensa em dinheiro e não é a real, né? Eu tenho que pensar naquilo que eu gosto de fazer. E também tá tudo bem se no meio do caminho você quiser mudar, tá? Igual o Franco mudou, igual eu mudei também. Percebe? Ele já estava dentro do exército. Como oficial, não era um salário ruim, né? Obviamente ele amava o que ele fazia. Era um Mas salário ele bem queria bom mais, na época, né? eu gostava. Imagina, ele queria mais. Então, ele foi atrás do mais desafiador. Foi fazer faculdade, foi para fora do país, não tinha mais nada a ver com o exército, pagou do bolso dele cada centavinho de hora-aula lá fora. Quando você já foi, você já sabia falar inglês ou não? Como é que estava teu inglês quando você foi? Então, quando eu fui, eu tinha uma base boa de inglês dentro de mim, mas eu era horrível. Eu detestava inglês, era assim, eu achava que não era para mim. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu precisava viver o inglês para eu aprender. Até como eu te comentei, como na época de moleque, o meu mindset para estudar não era dos melhores, né? Principalmente se fosse uma coisa que não me interessasse. É impressionante como eu pego um manual Só um minutinho, acabei de receber umas 4 mensagens aqui. Aline, sua imagem tá ruim, tua imagem tá ruim. Deixa eu ver se melhorou. Tá. Pera a aí. sua tá Pra você? Tá ruim? meio desfocada aqui. Tá, a sua Ainda tá tá? desfocada. Ué. Ainda tá. Gente, não é possível. Será que tem a ver com fone? Faz muito sentido, não. Mas deixa eu tirar o fone, peraí. Não sei se faz sentido o fone, não, mas... Deixa eu ver. Vou dar com outro aqui agora pra fazer um teste. Peraí. Que esquisito. Ué. Se for o caso, a gente para e volta de novo. A minha imagem ficou esquisita mesmo. Pra você Sim. também tá esquisito aí, Franco? Tá meio quadriculadinho? Tá, a sua tá um pouquinho sim, quadriculadinha. Esquisito. Não sei se é internet. Deixa eu voltar pro outro fone, aguenta aí, peraí. Vamos fazer uns testes aqui, senão tem muita coisa legal pra gente falar, gente. Não é pra vacilar com qualidade, não. A coisa tem que ficar legal aqui. Se for o caso, até saiu, entra de novo. Deixa eu ver. Me ouve bem? Agora melhorou, agora tá show. Melhorou? Ouço e a imagem sua melhorou. Uhum. Então tá bom. Não sei se vai estar 100%, mas de repente melhorou um pouquinho e já tá valendo. E aí, conta. Continua lá. Desculpa te interromper. Que parte que eu tava, até eu me perdi. A gente estava falando Deixa sobre eu pensar aqui. essa coisa de você ser militar e aí você ter ido lá para fora, enfim. Essa parte do inglês que eu te perguntei, né? Como é que você estava com relação do ao inglês. Você estava dominando você perguntou o do inglês? inglês. Então, eu estudei por 3, 4 anos numa escola onde era período integral. Na parte da manhã era inglês, na parte da tarde era português, o currículo convencional das escolas. Mas foi uma coisa que, engraçado, nessa escola eu ia muito bem. Quando eu saí e entrei num curso convencional de inglês, né, aquelas aulinhas convencionais da cultura inglesa, CNA, CCB, todas essas aí, foi um negócio meio que um pouco que me traumatizou, assim, que eu chegou ao ponto de eu repetir e desistir, assim, falei, não, chega, não é pra mim e tal, mas realmente eu tinha uma base boa porque eu tive um pouco de inglês quando mais novo. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava com inglês mais ou menos, mas assim, como eu tinha ele dentro de mim, em 3 meses lá numa preparação, e quando você vai como atleta, você tem um apoio da faculdade, você faz um inglês como segunda língua, né? Existe uma classe específica para estrangeiros para aprender o inglês, né? Lá na própria faculdade americana. Você foi como atleta e, assim, de quê? De futebol. Futebol, tá. E, assim, em 3 meses, meu inglês realmente deu uma estourada, assim. Ou seja, explodiu. Você foi de atleta para ex-EB, para fazer faculdade, para se formar piloto, para vir para o Brasil, trabalhar aqui, e hoje está aí no Nepal. Foi, rodei bastante. Daqui a pouco a gente te entrevista bastante de novo, você mudanças. tá na NASA, tá beleza. Legal. Tomara que assim seja. Outra pergunta que eu vou te fazer. O que você ouvia, Franco, quando você foi lá para os Estados Unidos, você fez sua formação lá e tal, chegou aqui no Brasil. O que você ouvia? Você se formou e veio para cá em que ano, você falou? 2015. 2015. O que você ouvia nessa época dos outros pilotos que assim, tinham se formado junto com você? Né? Você frequentava na época o quê? O Campo de Marte, lá em São Paulo, né?
HBR. Fiquei mais na HBR, né? lá Onde a gente se conheceu, acho que foi até, né? Isso. E o que você sentia da galera, assim? Você sentia que tinha uma galera que... Eu não quero te induzir a resposta, mas eu quero que você entenda a minha pergunta, tá? O que você sentia da galera que estava lá, naquele limbo entre me formei, sim. Tenho poucas horas, quero uma experiência, quero uma oportunidade de voar, né? E aí chega alguém novo lá. O que você sentia? Como é que era o papo? Então, para começar, e aí eu já posso dividir com a galera um ponto negativo de você optar por fazer o curso fora. Né? Então, como eu comentei até do meu trabalho aqui, eu arrumei por um conhecido, um amigo de um amigo. Então, essas amizades que eu acabei fazendo me ajudou a chegar aqui. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia a galera, eu não tinha amizade na área, eu não tinha nada. Então, assim, foi bem difícil entrar. Foi bem difícil. Para você imaginar, foi difícil eu conseguir entrar dentro do estabelecimento. Né? Eu não conseguia entrar no HBR. Porque questão de segurança, questão disso, daquilo, eu precisava de autorização, eu precisava conhecer alguém para estar lá dentro. Né? Então, para quem é da área, sabe como funciona. Para quem não é, o que acontece ali onde decolam todos os helicópteros, os pilotos ficam ali em volta esperando uma oportunidade aparecer, um duplo, você poder voar com alguém. Então, você tem que estar ali na área. Então, nem estar na área eu conseguia, muitas vezes não conseguia entrar. Eu fiquei 1 hora, 1 hora e meia no portão esperando para que passasse alguém que olhasse assim e falasse: o que você está fazendo aí? Eu falei: eu estou esperando para entrar. E aí a pessoa vinha e fala assim: pô, entra comigo, eu me responsabilizo por você, né? E então esse é um ponto negativo, né? Como é que fala? Os contatos, né? Esqueci a palavra esse exata. Esse começo é complicado para todo mundo, né? Acho que minha imagem ficou ruim. Acho que é o meu fone mesmo. Eu tenho que botar para carregar, por isso que eu coloquei o fone. Voltei. Esquece o fone. Não quero mais o fone. Pronto. Essa parte que tá falando, Franco, é uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla também. Tem muita gente que se forma e fala assim para mim: Aline, eu me formei como engenheiro, me formei como mecânico, a Carolzinha tá aí, um beijo, me formei como atriz, eu me formei como qualquer área, né? Como é que eu começo? Onde é que eu vou? Gente, em qualquer área, tá? Não é só na aviação. Se você se formar e ficar sentadinho no seu sofá e não for atrás, né, de eventos, não for atrás de especializações, não for atrás de contatos das pessoas que são referências na área para você, não pedir ajuda, pode pedir ajuda, aquilo que eu já falei, você já não tem a informação, ou seja, o não você já tem, esse já é certo. Pior do que isso não vai ficar. Qual é o problema de ir atrás de pessoas e pedir ajuda dessas pessoas, né? Então, olha o mindset, olha a mentalidade. O mindset é uma palavra muito falada, muito batida hoje, mas faz muito sentido, né? Olha a mentalidade do Franco. Ele sabia que se formou nos Estados Unidos, rolava aquele preconceitozinho bobo, né? De, se formou fora. Por quê? Porque as escolas aqui no Brasil também, né, Franco, querem proteger a cria. Então, se eu me formo numa escola e eu quero ser instrutora daquela escola, obviamente, as chances, né, de eu conhecer todo mundo ali, a chefia da escola, a galera da instrução e tal, é maior do que uma oportunidade. Então, vem alguém de fora, assim, né, um peixe de fora, você fica um pouco deslocado. E mesmo assim, o Franco foi lá, pegou o carro dele, morando em Santos, você estava na época? Eu estava morando em Santos. Gente, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. Santos, Osasco. Tá? É do outro lado do planeta. Quem não tem noção de distância, pode botar aí no Google. Eu chuto aí, 1 hora e meia, 2 horas? Um trânsito normal? Você ficava? Exatamente isso, 1 hora e meia, 2 horas. Ele pegava o carro dele, ia para um L-ponto, que hoje é o maior do Brasil, né? Era de motinha ainda, era de motinha. De moto, tá piorando. PCX, Sua mãe deve estar aqui, deve estar falando: meu Deus, o coração estava na mão, mas hoje valeu a pena. Ela só escreve assim: não foi fácil, não foi fácil. Ela só veja a mensagem dela. Vocês percebem, tá? Então, assim, ninguém falou pro Franco, ninguém falou para ele assim: Franco, seguinte, daqui a alguns anos você vai passar no ICAO, e daqui a algum tempinho, depois do ICAO, uma empresa vai te procurar, você vai ter uma oportunidade, vai voar no Nepal e vai ganhar em dólar lá, tá? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte: hoje, volta a fita, anos atrás, pega a tua moto, sobe estrada, sobe rodovia, vai parar na porta de um aeroporto
que é fechado, que você não entra sem conhecer ninguém, as pessoas que estão lá dentro também não querem que você entre. Percebeu? Ele fez isso literalmente against all odds, ele fez contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades. O nome disso é foco. O nome disso é querer. O nome disso é determinação. Ele sabia da capacidade dele, ele sabia do poder de entrega dele. E quando isso acontece, meu querido e minha querida que está assistindo aí, você se torna imparável. Nada nem ninguém vai tirar o que é teu. Tá? As oportunidades não batem na sua porta. Ai, bonitinha, blá, blá, blá. Ela até bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Se não é você que pega e vai atrás e faz a coisa acontecer, a coisa não acontece. Ou pode acontecer, mas pode demorar muito mais tempo. O que o Franco está relatando, gente, eu sou testemunha real, tá? Na época eu já voava na HBR, eu era contratada de uma empresa que tem base lá, eu voava uma aeronave grande, bimotora, voava uma Agusta. Lembro do Franco entrando e eu lembro da mentalidade dele. Ele estava lá literalmente assim, ó, estou à disposição. Se alguém precisar, comando, quer ajuda com plano de voo? Pô, quer que eu faça um DLA para você? Quer que eu ligue e peça um slot? Quer ajuda para pré-voar a máquina? Ou não, poxa, essa máquina eu nunca voei. Posso ir com você lá na cabine para ver? Eu lembro, eu vi, tá? Não foi o Franco que está me contando, nem contou para vocês, não. Eu vi isso. E eu lembro de ter olhado para você, Franco, você nem sabe disso, vou te contar ao vivo aqui hoje. Eu lembro de ter olhado para você nesse dia, a pessoa voltou. Tudo bem se você quiser e ficar de papo e blá, blá, blá. Mas em vez de pensar como a grande maioria das pessoas pensa, pensa fora, vai além, corre atrás. É o que eu sempre falo, vá onde as pessoas que já alcançaram o caminho, né, os objetivos que você quer alcançar estão. Esteja com elas, converse com elas e as oportunidades vão surgindo. E ele fez exatamente isso. Foi lá atrás, correu atrás, as pessoas começaram a conhecer ele, começaram a conversar, falaram, pô, o cara é inteligente, é bacana, determinado, é gente boa, tá aqui, faça chuva, faça sol, com a possibilidade de amanhã, talvez, fazer um giro, sei lá, uma lavagem de compressor, né, um balanceamento, dele só observar de fora, nem é entrar na aeronave, só de olhar de fora, por quê? Porque ele já aprende um pouquinho. Ou não, eu vou entrar na aeronave, consigo. Ô, comando, vamos decolar, vamos fazer um voozinho de 2 minutos e ali no rodoanel e voltar. E ele estava lá. Quando isso acontece, gente, a transformação vira, tá? Daí, para onde ele está hoje, foi fácil. Esse começo, eu te garanto, eu falo pelo Franco, porque eu falo por mim também, por várias outras pessoas, é a parte mais difícil. Então, coloca a determinação em todas as refeições do seu dia. Acorda com determinação, almoce com determinação, né? Tem um cara maravilhoso chamado Joel J, não sei se você conhece, Franco. É um cara que participa pra caramba, ex-atleta da seleção de natação. E o Joel J, ele fala o seguinte, todos os dias ele acorda 4 e pouca da manhã para pedalar. E ele fala, cara, quando eu acordo para pedalar de manhã, não é fácil, não é gostosinho, né? Não é acordo tipo, ai, que delícia, acordei antes do sol. Não, a cama tá muito mais gostosa, mais quentinha. Só que quando ele faz isso, ele fala assim, 1-0 para mim. Já venci a cama. Aí ele vai lá, vai pra sala, toma um café, lava o rosto, se arruma, coloca a bermuda, 2-0 para mim. Aí ele desce, pega a bike, começa a pedalar, o primeiro quilômetro tá difícil, o segundo também, o terceiro, o quarto, o quinto, tudo doendo, aquele frio batendo, a vontade de desistir, 3-0 para mim. E de repente ele vê, pum, tá meia hora pedalando, 1 hora pedalando. É assim que funciona. Não é fácil para ninguém. Ninguém chega aqui sem mastigar, comer muito feijão com arroz, né? Ou se é que tem feijão com arroz no meio do caminho para comer. E é óbvio, né? Vou rasgar um pouquinho de seda da sua mãe também. Essa disciplina, esse teu foco, essa tua persistência, tem 2 grandes responsáveis aí. Um, com certeza, foi o Exército, porque eu, como militar, sei como a vida militar embute isso na gente, né? Ninguém faz por você, você tem que fazer. E a sua família, com certeza, que sempre te apoiou, nunca te deixou desistir, né? Talvez até com medo pode ter falado, poxa, filho, será? E tal, mas enfim, teve ali com você, né? Se a coisa desse errado. Então, pegando esse gancho, porque eu lembro dessa sua fase de HBR. E aí, vamos pegar um pouquinho agora. Deixa eu te pedir para repetir a parte que você falou. Eu vou te contar agora, travou. Aí você falou, aquele dia que eu te vi na HBR, travou. Eu não peguei o comecinho, então vou pedir para você repetir para mim. No dia que eu te vi na HBR, eu lembro de ter olhado para você e falado, caramba, esse cara é fora da curva. Ele faz o que a maioria das pessoas não faz. Obrigado. Né? Eu tenho um monte de amigo, cara, que se formou comigo no aeroclube, que se formou comigo em outras escolas, enfim.
Eu ajudo pra caramba, toda vez que eu dou palestra, toda vez que eu ia fazer voo, que eu podia levar alguém, sempre levei, sempre chamei. Mas vai depender da pessoa. Fulano, você quer vir pra cá? Ó, talvez amanhã tenha um voo, quer vir? Ai, não sei, que horas? Ai, é muito cedo, não sei se eu vou. E você não, você tava lá sem nem saber se ia ter o voo, né? Chegou na porta sem nem saber se ia deixar você entrar ou você tem que pegar a tua moto e voltar pro litoral. E uma coisa que você tocou no assunto, Aline, na verdade, uma coisa, né, além dessa dificuldade de me enturmar, né, de entrar, de conhecer as pessoas, né, quando eles começaram a conhecer um pouquinho da minha história, né, a primeira pergunta que eu escutava era assim: por que que você voltou para o Brasil? O que você veio fazer aqui, né? Tinha acabado de passar 2014, crise, não sei o quê, né? Pelo amor de Deus, você não tem vontade de voltar para os Estados Unidos e tal. E uma coisa que eu falava para eles, ó, a minha vontade não é voltar para os Estados Unidos. A mesma vontade que eu tenho de estar nos Estados Unidos, eu tenho de estar em qualquer outro lugar do mundo com um emprego na aviação, porque eu tinha esse desejo, eu tinha esse foco de eu quero voar em lugares diferentes. E eu já vou até adiantar aqui, eu já vou falar uma coisa que eu sempre falo, né? O meu objetivo nunca foi o Nepal, porque eu não o conhecia, porque eu não sabia o que era o Nepal. Eu já tinha ouvido falar do Monte Everest, do topo do mundo, das maiores montanhas do mundo, mas eu não fazia ideia que existia o Nepal e que existia um mercado aqui da aviação, porque toda vez que eu paro para pensar hoje, todas essas vezes que eu falei assim, que eu respondi, eu não me importo com os Estados Unidos, eu quero ir para um lugar desafiador, eu quero ir para um lugar novo, para um lugar bacana, para um lugar bonito, onde a missão seja legal, assim. É tudo que eu tenho aqui no Nepal. Então, eu poderia ter respondido naquela época, se eu conhecesse, eu poderia ter respondido, eu tenho o sonho de ir para o Nepal. Mas como eu não conhecia, vim conhecer agora, mas eu posso dizer, dali para cá, com essa vontade que eu tinha, é um sonho realizado, tá aqui com certeza. Que legal. Outra pergunta que eu vou te fazer agora. Por que você decidiu tirar o ICAO? Então, como eu comentei mais cedo, foi o principal motivo foi uma chance num translado, né? E eu tinha essa ideia de mundo afora, né? Mas como eu te falei, eu tinha FAA, para mim eu estava muito tranquilo quanto mundo afora, né? Eu honestamente eu não imaginei que eu fosse precisar do ICAO para trabalhar em qualquer outro lugar do mundo, mas eu achei que por ter inglês, por ter FAA, eu tendo ICAO, e é muito comum o translado Brasil, Estados Unidos ou América do Sul ali, então eu falei, o ICAO vai me dar uma... Vai me deixar nessa fila, vai abrir, vai ser uma opção para mim e eu vou ser uma opção para quem precisa, né? Então, esse foi o principal. Dele, tá? Mas eu quis que ele falasse. Ele não esperou, tipo, me disseram que tem vaga. Precisa ter ICAO, vou lá fazer. Não. Ele se preparou, né? Estava pronto para quando a oportunidade chegasse, ele ir lá e abraçar. O Franco pegou essa oportunidade antes da pandemia. E antes da pandemia, olha o que ele falou no comecinho da live, tinham outros pilotos, né? A vaga teoricamente nem veio para ele, veio para outras pessoas e acabou caindo para ele. Por quê? Porque ninguém se encaixava nos requisitos, que o principal, inclusive, era o ICAO. E aí eu te falo, se antes da pandemia, né, ele já tinha esse mindset e fazia diferença na vida dele ter o ICAO, imagina agora, nesse momento que a gente está atravessando ainda, né? A demanda mudou, o jogo literalmente virou. Antes tinha muita empresa, né, escolhendo piloto à torto e direito, lógico, se você tiver o ICAO, e pedindo, né, exigindo isso. ICAO, a gente não vai abrir mão, não adianta chorar, não vai voltar. Não tem ali, será que tem chance de essa prova parar de existir? Não tem mais. A prova veio, está consolidada, quase que lei já, né, isso é o órgão máximo que é o ICAO, isso não vai mudar. Juju tá na área, um beijo, Juju, você é a próxima. Né? Ju, beijo, Ju. E se antes da pandemia, né, você já estava achando que estava um pouquinho complicado, porque, poxa, talvez eu não tenha os requisitos básicos e tal, acho que não vou investir, imagina agora. Então, pensa agora mais do que nunca em questão de sobrevivência ter o ICAO. Franco, próxima pergunta. Por que você escolheu fazer o treinamento aqui com a gente? O que rolou? Assim? Falou, não, vou fazer com a Aline, com a escola dela. Como é que foi a sua decisão? Não,
como eu comentei, né, como eu tinha o inglês, eu tive trauma de escolas convencionais, né, já de antigamente, o principal era o foco na aviação, né, o que leva, o que precisa muito eu já tinha a ideia do inglês técnico, mas eu precisava recuperar, faziam quase 2 anos que eu estava sem, e o mais importante era você conhecer as provas, é você ser do meio da aviação, é você ter passado por isso mais de uma vez, você realmente conhecia o que você ia passar, você já fez a prova, né? Eu lembro até na época regulares de inglês, né, que tinha que fazer TOEFL, Michigan, essas escolas, então professores que já tinham feito, que sabiam o caminho das pedras, né, o que o aluno ia encarar, facilitava. Então, juntou tudo que eu precisava, estava ali à disposição, e você estava na área, você, além de tudo, ainda na época ainda estava voando, estava lá, né, se dispôs a dar aula lá até no próprio HBR, né, a gente conseguiu dar um jeito lá, então ficou assim, honestamente, ficou até a prova de mão beijada para mim, então não tive nem muito o que pensar, era tudo que eu precisava ali. Né? Você já queria estar lá, exatamente, né? exatamente. Vago, estudo, enfim, legal. Exatamente, de repente a gente estava no meio da aula e você tinha que sair para um voo, vamos comigo, eu já arrumava uma horinha de voo, 10 minutos, o que fosse. Agora, vamos falar um pouquinho da tua carreira aí. Como é que foi esse processo entre a empresa, né, a vaga chegou até você, o que você teve que fazer? Assim, rolou uma entrevista, rolou um processo seletivo ou não? Simplesmente você cumpriu os requisitos e você foi. O que rolou? Não rolou exatamente um processo seletivo, né? Até porque no momento que a vaga apareceu, foi como eu falei, não tinha ninguém, meio que, vamos ser sinceros, a empresa, teoricamente, não teria outra opção, pelo menos no Brasil, né, que a gente sabe, a gente conversa, né, quem quer, estava precisando de era uma vaga que tinha, né, e eu não sei mundo afora, né, na nossa empresa que a gente, e no Nepal a gente tem pilotos de outros países, né, tem bastante mercado internacional aqui, bastante piloto estrangeiro, e rolou uma conversa, rolou uma negociação por WhatsApp / e-mail, né? Os documentos eram por e-mail e a conversa por WhatsApp. Era bater os requisitos, mandar os documentos comprovatórios, já tinha a indicação do Prieto que estava nessa empresa, ele estava de saída para uma empresa diferente, né? Na época que ele estava aqui só tinha 66, então ele estava fazendo um upgrade para o Esquilo, estava indo para outra empresa voar Esquilo, que geralmente até os pilotos estrangeiros de outros países pegam mais essas vagas, né? Também de Esquilo, mas os brasileiros que já estavam aqui, já estavam muito mais preparados, pularam, né? A própria empresa deu todo o treinamento para eles tiveram que tirar a carteira e tal, tiveram que investir. Ou seja, mas você percebe que aí tem muito piloto estrangeiro, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tem. Legal. Hoje, lógico, a situação é diferente, a gente pode conversar um pouco sobre a pandemia, mas eu vou conversando em âmbitos gerais, né, normais, em condições normais. A pandemia é uma pausa na vida, é um lapso temporal da nossa história, assim. E como é que foi a adaptação aí para você você voa em altitude, né, teve que fazer um treinamento para isso, tem foto sua que você está com oxigênio, como é que foi a adaptação com comida, com cultura, como é que conta pra gente como é que foi a chegada aí? Isso, então, realmente não é um país fácil, não é uma vida fácil aqui, né, o país realmente é muito simples, né, pra gente não falar outra coisa, o povo realmente também é muito, muito simples, muito necessitado, muito alegre, muito acolhedor também, né, mas vivem uma vida bem, honestamente eles vivem alimentados na religião, porque é o que eles têm, assim, às vezes na falta de comida é a religião que segura eles, é o que dá alegria para eles, né? A gente aqui na pandemia ontem foi feriado religioso, foi todo mundo para a rua fazer o que eles tinham que fazer lá
né, a adoração do santo deu um baita de um problema, a polícia, foi terrível, tanto que hoje eu estou aqui de curfew, que é, como é que fala? Não pode sair de casa, né? Não pode realmente, como é que fala curfew em português? Tá trancado, tá trancafiado. Quando tem um horário que não pode sair de casa e realmente não pode sair, né? Nossa, me faltou a palavra em português agora, enfim. Hoje também é feriado religioso, não pode sair, ninguém pode sair de casa das 6 da manhã às 10 da noite, está proibido sair de casa para não ter a aglomeração que teve. Toque de recolher é a palavra. Então, toque de recolher o dia inteiro hoje, não pode sair de casa. Devido a essa religiosidade deles. Né? Então, como eu falei, a gente vive uma vida diferente aqui porque a gente é muito bem remunerado e eu sei que você quer tocar nesse assunto, né? A gente pode conversar disso também. Você vai falar o que você quiser falar e quando você quiser falar. Porque assim, é até um pouco constrangedor, né? Você ficar falando de salário, enfim. Mas eu, de uma certa forma, eu também gosto. Não precisa falar valor, tá? Mas eu gosto de assunto, porque assim, é importante para quem está aqui. Né, o cara fala, mas não adianta nada, Aline, você daqui para lá para fora, só ganha salário alto quem é comandante, né? Rolou um bafafá aí 2 semanas atrás que a gente conseguiu divulgar o intensivão aí do ICAO, e eu dei prints, né? Ontem na live eu mostrei, anteontem eu mostrei sites que oferecem, gente, o dólar tá muito alto, né? Eu não sei como é que é o custo de vida do franco no Nepal, mas tem empresas que ajudam até com moradia, né, com alimentação, com outras coisas. Então, assim, tem gente que falou assim, mas ganha em dólar e gasta em dólar. Não, tem gente que ganha, praticamente nem usa o salário, porque nem tem muito o que fazer, dependendo de onde está, né? Quase que guarda o salário inteiro. Não sei se esse é o seu caso. Né? Exatamente. E, assim, é por aí. Poxa, aqui no Brasil eu estou desempregado, ou não estou ganhando o que eu gostaria, ou a empresa que eu estou aqui está mal das pernas, versus ir lá para fora e ganhar bem, aí vai de cada um, né? Então, eu acho que Exatamente. Eu acho que a parte da gente falar de salário, a importância é só por causa disso aí. E então a adaptação aqui realmente não é simples, não é fácil, né? A gente consegue se adaptar a uma coisa já bem diferente aqui, é que a vaca é sagrada, é um animal sagrado, então churrasco esquece, nunca, zero, carne vermelha esquece, sem chances, né? Tem um lugarzinho ou outro, mas assim, é só para matar vontade, porque não é tão gostosa, tão saborosa, não é um churrasco, enfim. Isso é um dos pontos pequenos, né? E tem outros detalhes. Aí, você chegou aí que você falou, uau, que é... Eu vou te ser sincero, que eu vou comentar, né? Já tá falando. Para mim, assim, nenhuma dessas dificuldades, né? Todo tipo de dificuldade que eu passo aqui a empresa de energia elétrica tem o direito de cortar a luz 3 vezes por dia pelo governo, não tem problema, pela dificuldade de eletricidade. Comida é complicado, às vezes água quente é complicado, às vezes é muito calor, muito frio. Quem pensa que Nepal, montanha, é sempre frio, não é. A gente chega aqui, tem lugares no país que chegam a 50 graus, que é quase o nível do mar, é super baixo, mas assim, chega aqui tranquilo a 35 graus, bem tranquilo, né? E para mim, realmente o que me faz amar estar aqui, né? O que me realiza estar aqui e ser feliz aqui é o meu trabalho. Realmente é o trabalho, é voar aqui, é a paisagem, é o visual, é o reconhecimento até também do povo pelo trabalho que a gente faz, né? Pelo trabalho principalmente de resgate, de suporte que a gente dá aqui. Então, a gente é muito respeitado. Eu fico, às vezes, até meio sem jeito, porque, assim, pessoas muito mais velhas que eu, muito mais antigas que eu, seja do meio ou não, assim, tem um nível até de adoração, assim, pela gente muito bacana. Então, isso é o que me faz... O que me faz seguir firme aqui, né? e motiva e me dá vontade de ficar aqui.
Perfeito. e aproveitar. Meu trabalho é em qualquer sensacional. lugar, né? Você vai ter dificuldade em qualquer lugar, em qualquer área, né? Foi o que o Fernando falou. Se você está realizado profissionalmente, não tem nenhum impeditivo, não tem nenhum empecilho, não tem nenhuma barreira, obstáculo que vá te desistir daquilo ali, se você está realizado, né? Tem gente que ganha, às vezes, eu converso, às vezes, né? Com super executivos, assim, de bancos e tal, mas o cara tá numa crise de estresse absurda, chateadíssimo com tudo, odiando absolutamente tudo que ele faz, porque ele acha que o dinheiro não tá valendo a pena, não tá realizado, enfim. E, Franco, posso te fazer uma última pergunta que a gente vai ter que encerrar, infelizmente, estou adorando o papo, mas o Instagram dá um limite aí de 1 hora, para quem não tem aquela bolinha ali de certificado, acho, sei lá, o nome daquela bolinha azul. Então a gente vai ter que encerrar, mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Se você hoje, né, tivesse que falar para alguém que está aqui no Brasil, assistindo a nossa live, ou assistindo depois em reprise, que eu vou deixar esse vídeo lá no GTV. Poxa, Aline, será que eu invisto em Cal? Será que eu tenho chance de fazer uma carreira fora do país? Será que eu vou conseguir me adaptar? Será que o mundo realmente tem oportunidades? O que você diria? Então, eu vou aproveitar, vou responder rápido para a gente não perder o tempo e já vou tocar no assunto do salário. Então, quando eu fiz o meu ICAL, como eu falei, eu estava em dificuldade, eu não estava bem financeiramente, né? Não era fácil para mim pagar R$1.000 numa prova e mais o treinamento, porque eu decidi fazer um treinamento específico, então tive que investir mais um valor alto, tão quanto a prova, mais ou menos, enfim, mais um valor alto. Na época, para mim, ia ser bem alto. E a galera conversa muito comigo, mas eu vou fazer, aí tiro 4, só dura 3 anos, isso, aquilo. Bom, eu pensei assim, com certeza, se eu arrumar um emprego, eu vou... vai compensar esse valor, não tem problema. E aí eu parei para pensar, se eu não arrumar um emprego, esse valor que eu investi, ele vale por 3 anos. Então você pega aí os R$1.000 da prova por 3 anos, vai dar um pouco menos de 350 por ano. Você pega e divide por mês, vai dar R$30 por mês. R$30 por mês, eu consigo pagar? Consigo. Eu deixo de fazer alguma coisinha no meu mês e eu consigo ter esses R$30 por mês durante 3 anos. Então, na pior das hipóteses, eu tiro um 4, tenho lá por 3 anos, não vou usar e meu prejuízo foi, digamos, de R$30 por mês, beleza, mas eu me profissionalizei, né? Não foi um prejuízo, porque eu me profissionalizei, né? Eu me especifiquei, eu me especializei, né? E agora, se eu arrumar um emprego, que foi o meu caso, então aqui os salários eles vão de $3.000 a $5.000 fixo. Você tem mais hora de voo, né, um valor alto por hora de voo. Você chega a voar na temporada até 90 horas, que é o máximo que você pode voar por mês. Acontece de você voar. A temporada é pequena, 2, 3 meses, mas você chega a bater um valor desse, que você chega a dobrar o seu salário aqui, né? E como você tinha perguntado... Dependendo da temporada, dá para você bater aí uns $10.000, talvez, ou perto disso. Vai depender do que você já tem, do seu fixo, mas você geralmente dobra. Você chega a dobrar o seu salário. Então você pega aí, você tira de 3 a 5 e você chega a dobrar. E, os nepaleses, pilotos nepaleses aqui chegam a ganhar $7, $8.000. Existem que estão aqui há mais tempo, lógico, mas chegam a ganhar de fixo, né? De fixo, mais a hora de voo. Nossa. E pra gente que é estrangeiro... Vamos colocar rapidinho. O Franco falou, né? Fixo de 3 a 5 mil, às vezes dobra, dependendo da temporada. Vamos fazer uma conta rápida aí. Vamos falar de 6 a 10 mil, os nepaleses ganham mais. Vamos colocar então de média 9, tá? 9 vezes 5,5, tá? Esse salário que você teria indo para lá. Olha a mentalidade dele. No Brasil, ele estava passando, né? Estava com a grana apertada, fazendo conta, entendendo que dinheiro era investimento. Colocou o que ele entendeu que era R$30 por mês. Adorei essa conta, essa forma de pensar. Tendo o nível 4, né? Que são 3 anos. Se fosse o nível 5... Tendo o nível 4. Sem se esforçar muito. Não precisa nem se esforçar muito. Pois é. E se fosse o nível 6, nunca mais faria a prova. E aí hoje ele está lá, ó, ganhando seus 6, 7, 8, 9, $10.000, enfim. Isso não interessa, gente, de verdade. Sabe por quê? O que mais interessa, é o que o Fernando falou aqui, é ele saber o que ele quer fazer,
saber onde ele quer chegar. Quando eu falo para vocês, tem que ter o objetivo muito bem definido, tem que ter isso alinhado, tem que ter isso desenhado, né? Onde eu quero chegar é muito mais importante do que o processo em si, porque senão qualquer caminho, qualquer lugar vale. Você vai decolar para onde? Você decola sem destino? Não decola, né? Quando você vai decolar, você coloca uma proa, né? Faz uma navegação, você sabe qual que é o teu destino final. E com essa carreira tem que ser a mesma coisa, tá? E aí, falando, o Donis perguntando aqui, comando ou copila, você voa sozinho, né? Aqui helicóptero é tudo comando, a gente só voa single. É muito raro voador, aqui é mais para treinamento. Hoje a gente está com uma especificação de que um voo VIP precisam ter 2 pilotos, um deles precisa ser instrutor. Um detalhe que, além de tudo que a gente estava comentando, a gente, por ser estrangeiro, então a gente tem direito a casa, a gente tem direito a transporte, a gente tem direito a avião de volta para casa. Então, muitos benefícios. A maior 80% do meu salário eu guardo, podia de repente guardar até mais, mas eu procuro me alimentar bem aqui, procuro gastar um dinheirinho melhor para comer um pouco melhor, mas eu não tenho custo. A vida aqui realmente é bem simples, né? Aí a nossa vida é trabalhando, é muito tempo trabalhando, principalmente na temporada, então realmente é bem tranquilo juntar. Às vezes você não ganha 10, às vezes você ganha... Por exemplo, Emirados Árabes, né? A gente estava avaliando isso e não é fácil morar lá. Quem pensa que é fácil não é complicado, porque é muita regra, é muito rico, mas é muita regra e muito custo. Então, de repente, você vai ganhar 10 lá para gastar 8 e juntar 2. De repente, você vai ganhar 5 aqui, 6, só que você vai juntar 4. Então, vale mais a pena ganhar 10 e guardar 2 ou ganhar 5 e guardar 4, né? Então, tem um monte de coisas a serem analisadas. Tem muita opção pelo mundo, né? Como a gente fica aqui, a gente tem muito contato com piloto estrangeiro, né? A gente vai fazendo muita amizade, vai conhecendo muita gente, aparece muita vaga. Realmente tem algumas vagas que precisam de muitos requisitos, né? Que é complicado às vezes chegar, mas você consegue começar a conversar e a oportunidade abre, a porta abre. Vai de vaga em vaga, exatamente. Aqui no Brasil também. Aline, mas isso é vaga para comando. Tá bom, você acabou de se formar aqui no Brasil. Você vai se candidatar direto para a Latam, para a Azul, para a Gol, para comando? Não vai, né? Talvez você entre como copiloto júnior, né? Como é o caso da Azul. Depois você vira copiloto, aí vira copiloto sênior, para depois virar first officer, para depois virar comandante. Então, assim, se aqui no Brasil a sua ascensão também é lenta, para de achar que lá fora também tem que ser assim. Quem tá olhando daqui, né? Tem que ser uma coisa fenomenal. E olha o que ele falou que é interessante. Independente do salário, onde você mora, né, o quanto você consegue ganhar versus gastar, colocar 4, 5 mil dólares no bolso por mês, guardando esse dinheiro, de novo, fazendo uma conta rápida aí de R$5, né, o dólar, não vou nem fazer 0,50, vou fazer só de 5. Vezes 5 mil, 25 mil reais. Em um ano, ele está falando de 300 mil reais. Você está voando lá fora, de repente, 10 anos, faz as contas sozinho por vocês. 300 vezes 10, né? 3 milhões. Exatamente. Tá? Onde que você vai fazer 3 milhões de reais? Aqui no Brasil, né? Guardando esse dinheiro, trabalhando num lugar que você gosta, enfim, com uma ascensão ainda de carreira, conhecendo pessoas, tá? Por quê? Porque ele foi atrás, porque ele teve determinação, teve foco, foi atrás de cal. E já que a gente fez essas contas aí, próxima vez que você vier para o Brasil, vai pagar um jantar para teacher, tá? Fechou? Combinado. E só para concluir, né? Lógico que vai de você, vai da sua vontade, vai do que você deseja, mas eu vou ser bem sincero, o dinheiro aqui ajuda, é muito bom, mas... Ju, tá pago o seu também. Deixa eu botar na conta do pra pagar nosso jantar. O voo aqui é excepcional. Você tinha me perguntado um pouco antes sobre high altitude, treinamento, né? Então eles dão todo o treinamento aqui. Então aí no Brasil, né? Principalmente quem voa em São Paulo, a gente conversa muito, Campos de Jordão, 6 mil pés de altitude, né? Complicado para aeronave, para o helicóptero, né? Eu decolo aqui a 4,5 com 66. A gente voa sempre no limite. Todas as máquinas que estão aqui é sempre no limite, porque a gente ou leva comida, ou leva medicamento, ou leva material, leva o que for. Então tem espaço na aeronave, tem peso sobrando, a gente coloca para levar, independente de onde vai, já para fazer uma doação, entregar alguma coisa. Legal. E
Fora isso, muda muito. Você participa aí, que também é muito legal, né? Sensacional. Hoje, inclusive, de ontem para hoje, eu acabei dormindo fora. Teve um landslide aqui, né? Desbarrancou uma montanha realmente, arrastou 41 casas. Eita. Então, 50 pessoas desaparecidas, 14 mortos já confirmados. A gente levou uma galera lá para fazer resgate, para fazer procura, busca. E muda muito o parâmetro, né? Porque como eu estava falando em Campos do Jordão, 6 mil pés, aqui 6 mil pés para a gente ainda é baixo, né? Até 8, 9 mil a gente trabalha tranquilo com a aeronave. A partir de 9 mil a gente começa a fazer as contas, os cálculos, começa a ficar difícil. O 66 aqui a gente opera até 13 mil pés, né? Densidade de altitude que vai, aí acima de 10 mil a gente tem que ter um treinamento específico, tem que ter oxigênio, e aí a gente faz alguns passeios de turismo para base camp ou então resgate. Aí tem que ter um treinamento especial, mas que a empresa investe em você, a empresa dá todo o treinamento. Não, eu nunca tive esse problema. Na verdade, assim, você sente a diferença quando você às vezes faz um base camp, né, e você precisa esperar lá no base camp. Então você desce, só de dar uma caminhada, só de subir uma escada, você já sente a diferença na hora, né? E realmente, se você não mantiver a calma, você começa a ter um tipo de hypoxia assim, e você vai precisar correr no helicóptero, que sempre tem um oxigênio lá para usar. Mas se você conseguir manter a calma, dá para ficar tranquilo. A galera que voa esquilo, né, aqui que já está voando esquilo aqui há mais tempo, tem os relatos, né, que vai ser acima de 15 mil, que vai ser acima de 15 mil, 16 mil. Caramba. Pés que vai ter dificuldade mesmo de oxigênio, né? E aí eles fazem base camp do Everest e outros resgates, outros lugares, né? Mas eu faço bastante resgate, bastante missão humanitária, bastante templo, passeio religioso para levar o pessoal local. O trabalho aqui realmente é desafiador, é sensacional, é recompensador, é muito bacana voar aqui. E é isso, e foi graças a todos esses caminhos aí que a gente conversou, todas essas oportunidades e pequenos steps que eu dei, que eu fiz na minha vida, às vezes sem um objetivo na mão, né, mas com foco lá na frente. Eu vou deixar isso na manga, eu vou deixar isso na manga, eu vou deixar isso na manga, que eu cheguei aqui e a galera que está aqui também. Perfeito, Franco. Essa parte que você falou é legal pra gente encerrar aqui, pra gente não ser derrubado do Instagram. A gente começou semana passada, né, uma turma nova do Canapro Titânio, e essa semana, ontem eu dei as boas-vindas, hoje de manhã eu dei as boas-vindas para a galera que entrou. A gente vai começar um mês de mentoria justamente para isso, né, para entender, primeiro, onde eu quero chegar, e segundo, como é que eu faço esse processo. Em vez de eu cruzar um labirinto, né, e dar um monte de cabeçada, errar em um monte de coisa, perder tempo, perder dinheiro, me frustrar e eventualmente até desistir, por que não entender, né, com quem já passou. E por isso que eu faço questão de trazer você e outros pilotos, né, e outros profissionais da aviação de uma forma geral, para facilitar, sabe? Para tirar um pouquinho a venda dos olhos aí, ajudar a galera literalmente a ter quase que uma proa direta. Não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia, mas se você entender como é o processo e se você estiver disposto, né, a fazer aquilo que já fizeram e já deu certo, você vai conseguir também, não tem a menor dúvida disso. Franco, queria te agradecer. Vou encerrar aqui pra gente não ser derrubado. Um beijão grande pra você, tá? Já tá tarde aí, vai descansar também. E conta comigo, tá? Porque você precisar. Quem estiver assistindo também, galera, segue depois o Franco aqui, clica lá, se quiser trocar ideia com ele também. E a ideia que eu trago pra você, Franco, eu tô pensando nisso agora, tá? Para uma das sessões da mentoria, pro grupo que a gente tem fechadinho, para você bater papo com a galera. E tem muito piloto lá dentro, não só de helicóptero, né? Mas enfim, isso serve para qualquer pessoa. O teu mindset é poderosíssimo. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente aí. Obrigada mais uma vez, tá bom? Antes da gente encerrar, beleza. Afasta um pouquinho do telefone para a gente poder essa aqui. Não, então calma. Então vamos fazer, vamos achar aqui, porque essa camisa aqui eu procuro usar sempre que eu vou falar sobre, né? E é legal sair, ó. Muito bom. Tem que ter. Beleza, faz uma pose aí qualquer pra gente fazer uma print. Vai lá.
Aê! Deixa, tchau. Foi. Beleza, daqui a pouco eu encerro aqui. Boa. Obrigada, Franco. Um beijo. Patrícia, um beijo pra você também, mãe do Franco. Obrigada pela participação de todo mundo. E a gente se vê na próxima. Valeu, tchau. Valeu, beijão. Obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.